Participantes do canal Saúde Mental e Afetos. Vamos ao segundo tema sobre toxicomania, dependência de drogas ou usual dependência química. Vou começar por esse termo que parece a invenção da roda, mas na verdade dependência química é um conceito equivocado, porque de fato nós não vivemos sem oxigênio, não vivemos sem água, não vivemos sem alimento. Nós precisamos de fármacos em determinados momentos de dor ou de deficiência fisiológica, não é? Para melhorar funções do nosso organismo. Então, nesse sentido, todos nós somos dependentes de química, inclusive de neuroquímica, de uma boa relação entre captação e recaptação de neurotransmissores. Então, embora pareça um termo pomposo, bonito, interessante, dependência química, na verdade, é um termo banalizado por uma cultura que olha para o alcoolismo ou para a dependência de cocaína, ou de anfetamina, ou de heroína, ou derivados, como de uma forma um pouco dramática, um pouco científica, digamos assim, um pouco consistente. Os franceses, historicamente, usavam o termo toxicomania. Toxicomania significando que há uma alteração no humor, que há uma alteração no comportamento que se transforma num comportamento próximo de uma psicose maníaca, hoje chamado também, de uma forma equivocada, de transtorno bipolar. E essa situação de mania significa uma onipotência, uma expansão do eu e uma negação da realidade, uma recusa da realidade e um comportamento maníaco, ou seja, um comportamento extremamente voraz em relação ao consumo de substâncias. Dependência de drogas também é um termo muito banalizado, porque há condições médicas, há condições biológicas que requerem uma dependência, por exemplo, de insulina para quem está numa condição de diabetes. Então veja que dependência de drogas também é um termo equivocado, é um termo comum, banalizado, mas não é o melhor termo. O melhor termo é aquele que associa a dependência com a compulsão, com a voracidade e principalmente com os dois grandes critérios da dependência patológica. Nesse caso, a tolerância farmacológica. A tolerância farmacológica significa que, com o passar do uso da substância, você precisa aumentar a quantidade ou o grau de efeito farmacológico, passar para substâncias de maior poder farmacológico para obter o efeito desejado, seja ele de estimulação, seja ele de depressão, seja ele de desinibição, seja ele de alteração da percepção sensorial. O fato é que este é um critério importante, é a tolerância farmacológica, que não necessariamente está presente no abuso de drogas. Agora, a crise de abstinência, ou seja, o sofrimento e as alterações psicológicas, biológicas e sociais decorrentes da falta da presença da droga, é um outro critério importante da toxicomania ou da dependência patológica. Já no abuso de drogas, você não necessariamente vai ter a tolerância farmacológica, não necessariamente você vai ter uma crise de abstinência, mas você está sujeito a acidentes no trabalho, no trânsito, na própria vida, e o abuso de droga é uma situação extremamente grave, séria, à medida que momentaneamente o abuso desconsidera os riscos para a saúde e para a vida do usuário. Então nós temos duas questões clássicas importantes: a dependência patológica, o abuso de substâncias psicoativas, é um termo mais geral, mais
adequado do que drogas. E, por último, nós temos a intoxicação, quadros decorrentes de uma reação do organismo diante de um produto farmacológico, de um produto químico, e que significa também um risco para o organismo e para a vida. Então, hoje abordamos a questão da dependência química, só que não com esse enfoque de dependência de substâncias químicas, mas sim dependência de substâncias psicoativas que cada vez mais vulgarizadas na nossa cultura, na nossa sociedade, indicam basicamente uma incapacidade de controlar o efeito de uma substância. Por quê? Porque na interação do organismo com qualquer substância existe a possibilidade da saturação, da saciedade. E isso é um fenômeno que não se observa nos toxicômanos. A dificuldade de parar, a dificuldade de encontrar o seu ponto de satisfação. Esse parece que é um fenômeno comum hoje na nossa cultura, à medida em que as pessoas não encontram o ponto para parar a sua alimentação, para parar a sua relação com o trabalho, para parar a sua relação com a tecnologia, com o mundo virtual, com as redes, e principalmente não encontram um modo para parar, sentir e pensar em si e na sua vida, e de como a participação na sua vida é um fator decisivo rumo à saúde ou rumo à doença. A experiência emocional de estarmos diante de nós e do mundo faz toda a diferença. Nesse sentido, qualquer tratamento passa por uma psicoterapia, passa por uma autoanálise, passa pelo desenvolvimento de uma cultura de cuidado com as emoções, com os afetos e principalmente uma relação de respeito com o sofrimento e com a possibilidade de aprendermos com sofrer a própria vida. Um grande abraço, fiquem bem, façam comentários, toquem o sino e até o próximo encontro.